Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 10 de abril de 2026, aqui quem fala é Padre Elano Sami, da Paróquia de Nossa Senhora da Glória, e vai começar o nosso minuto do Evangelho de hoje. Hoje o Evangelho se encontra em João 21, versículos do 1 ao 14. Começa o Evangelho dizendo: depois destas coisas, ou seja, o Evangelho foi concluído, depois do encontro entre Jesus e Tomé, então o Evangelho teve a sua primeira conclusão, e depois vem esse acréscimo. E neste acréscimo começa com a seguinte expressão: depois destas coisas, porque o versículo anterior era que creiais, né? E isso foi escrito para que creiais no Filho do Homem. O Evangelho então continua com Jesus manifestou-se. E aqui nós temos a palavra ele mostrou-se, ele revelou-se, ele continua a falar. Então, ele se revela a si mesmo novamente. Aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Esse junto ao mar foi traduzido como a beira do mar aqui em português. O que significa a beira do mar? A beira-mar, né? A beira-mar é o local da transição, é o local da mudança, porque o mar, né, as margens do mar, elas representam a mudança entre a água e a terra. Então é o lugar da incerteza. É só você recordar que o mar sempre avança e retorna. Aqui se trata, vocês já sabem, de um lago de água doce. Mas mesmo sendo um lago de água doce, ninguém constrói nada à beira-mar, à beira das águas, porque sabe que as águas estão sempre avançando e recuando. Então, naquele tempo, Jesus apareceu junto ao mar de Tiberíades, ou seja, Jesus Cristo se revela no meio das confusões, no meio das situações da nossa humanidade, no meio das incertezas. Ele se revelou aos discípulos junto ao mar, que é onde os discípulos estão, na incerteza e na dúvida. Diz aqui o evangelista que ele se manifestou assim. Estavam juntos Simão Pedro, e aqui nós temos dois nomes, Simão e Pedro, ou seja, ele está na indecisão, ele está na dúvida. Por isso que ele é chamado por dois nomes, Shimeon, que significa aquele que escuta, e Kefa, que significa rocha de fundação. Jesus se manifestou a Simão Pedro, primeiro nome, Tomé, que significa, não é, aquele que está dividido, Natanael, de Caná, e Caná tinha uma igreja que amava muito São João, Caná, e outros dos discípulos dele, outros dois, 4, 5. Então nós temos aqui 5. O 5 representa a fidelidade, o número 5 representa o aprendizado. Então o Senhor se manifestou a 5 dos seus 12 discípulos. E aqui este número representa que eles continuavam na obediência, eles continuavam na caminhada, no aprendizado. Estavam pela metade, porque devia ser 10, né? O número devia ser 10 e agora está em 5. Diz a eles Simão Pedro. Simão Pedro, mais uma vez, citado com dois nomes, e Simão Pedro assumindo a liderança. Em todos os grupos dos nomes dos apóstolos, sempre Pedro é o primeiro. E aqui nós já temos uma espécie de indicativo de que Pedro é, de fato, o chefe, né? Como nós o chamamos de Papa, né? O primeiro entre os apóstolos, o príncipe dos apóstolos. Então, Simão Pedro, que está ainda balançado, dividido, diz: eu vou pescar. O que significa esse vou pescar? Segundo David Stern, que é um dos que eu leio, aqui representa o retorno à sua vida antiga. Aqui significa que Pedro está voltando ao passado. Como todos os homens, Pedro sempre volta ao passado, porque o homem sempre volta ao passado, diferente da mulher que sempre olha para o futuro. Então Pedro diz: eu vou pescar. Eles disseram: vamos também nós contigo. Ou seja, eles precisam da liderança de Pedro e Pedro não consegue liderá-los, senão para a vida velha. Saíram e subiram para o barco. O barco representa a família, a comunidade, a igreja.
Subiram no barco e, naquela noite, não pescaram nada. Aqui nós fazemos um link, uma ligação direta com Lucas capítulo 5. Ali também, quando Jesus chamou os discípulos pela primeira vez, eles também estavam em número de 4, né? De 4 pessoas, e nosso Senhor os chama em meio a uma pescaria durante a noite. O que significa pescar durante a noite? É a pesca da semana, é a pesca porque não tem peixe todo dia. Era a pesca que garantiria uma semana de tranquilidade. Eles então foram pescar à noite. E naquela noite nada pegaram. O que significa isso? Nós não somos mais operários da noite, nós não nos voltamos ao passado. Segunda explicação, quando fazemos algo diferente do que o Senhor disse, as coisas dão errado. Por que nós obedecemos ou tentamos obedecer ao Senhor? Porque cumprindo o que o Senhor nos pediu, nós temos uma grande chance de que as coisas deem certo. As coisas só dão certo quando nós estamos na vontade do Senhor, fazendo o que Ele pediu. Por isso que eles passaram a noite pescando e não pegaram nada. De madrugada, chegando, pôs-se Jesus na praia. Por que Jesus se põe à praia? Para deixar claro que eles não devem mais estar na mesma situação de antes, que agora eles precisam avançar. Então Jesus Cristo está na praia, para deixar claro que o Senhor assume as indecisões deles e assume também as mudanças que eles estão vivendo. E o Senhor vai ajudá-los. Estando Jesus na praia, pôs-se. Não, porém, sabiam os discípulos que Jesus é. Ou seja, eles não conseguiram reconhecer o Senhor. E por que não reconheceram o Senhor? Porque eles ainda precisam fazer a experiência da ressurreição. Reparem uma coisa importante. As aparições do Senhor, elas já tinham acontecido, mas mesmo assim eles voltam para a vida velha deles. Por isso que existe aqui uma diferença de tempo, no marco temporal aqui. Aí nosso Senhor então diz a eles, filhos, paidia. O que significa essa expressão? E só é usada por São João lá na última ceia, né? Filhinhos. O que significa paidia? Significa aquele que é criancinha, aquele que é pequenino, aquele que está para aprender. Então o Senhor reconhece que eles precisam de um novo aprendizado. O Senhor reconhece que eles não conseguiram aprender tudo o que precisavam. Filhos, será que algum peixe tendes? Responderam a ele, não. Disse Jesus a ele, lançai-vos para o lado direito do barco, a rede, e achareis. Mesmas palavras de Lucas 5, Lucas 5:11, né? 1 a 11. O que isso significa, Padre? Lançar ao lado direito. Nós temos duas mãos, direita e esquerda. O lado direito representa o lado de acolher, o lado do discípulo, o lado do aprendizado, da misericórdia e do amor. O esquerdo é o lado do julgamento, da correção e da justiça. Quando o Senhor diz lançar do lado direito, está dizendo é hora de obediência, é hora de acolhimento, é hora de vocês reaprenderem. Então lancem do lado direito, façam o que eu digo. Lançaram, pois, e já não a mesma rede, podiam puxar por grande número dos peixes. Aqui o que significa peixe, né? Eu falei ontem na missa, mas vou falar agora para vocês aqui no minutinho do Evangelho. O peixe tem 4 significados. Primeiro significado, o peixe representa a fertilidade, a fecundidade, porque os cardumes, eles crescem rapidamente. Segundo, o peixe também representa a atenção, pela maneira como os olhos dos peixes, né? Pela anatomia dos olhos dos peixes. Terceiro, os peixes também representam os discípulos, porque o peixe ele consegue, né, o seu habitat é a água. A água, na palavra de Deus, é a própria palavra. Então, o peixe vive na água, o discípulo vive na palavra. E o último significado, a estrutura das escamas dos peixes representam ali a proteção. Então, o peixe também é protegido por Deus. Eles apanharam grande número de peixes.
grande número de pessoas para nadar na palavra. Diz, pois, o discípulo, aquele o quem amava Jesus, disse a Pedro, ou seja, aqui é um diálogo entre os dois. Ou seja, é mais uma vez a comunidade homenageando São João e também a comunidade dizendo: vocês só vão me reconhecer se vocês me amarem. Quem ama enxerga mais longe. O discípulo a quem amava Jesus disse: o Senhor é. O Kyrios estin, o Senhor é. Simão, portanto, Pedro, ouvindo que o Senhor é, então aqui é mais uma vez aquele jogo de palavras com o nome de Deus, né? Yod, Re, Vav, Re. Ouvindo que o Senhor vestiu a roupa de cima, pois estava nu e lançou a si mesmo no mar. Interessante isso, né? Geralmente uma pessoa quando vai tomar banho, ela tira a roupa, ela não põe roupa. Por que Pedro pôs a roupa? Roupa representa identidade. Pedro veste a roupa para dizer: eu vou voltar para a minha missão. Pedro tinha abandonado a sua missão de ser o chefe dos discípulos. Pedro tinha abandonado a sua identidade. É a mesma coisa que vocês vão ver também naquele diálogo Pedro, tu me amas. Então, nesta hora, Pedro pôs a roupa de cima, a sua identidade. Não a identidade dada pelos pais, mas a identidade dada por Jesus. Pedro ouvindo. Aqui é um jogo com o nome de Pedro. Shimon significa aquele que escuta. Pedro ouvindo que é o Senhor, ouvindo que o Senhor é, ouvindo o nome de Deus, fez uma aliança. A roupa de cima vestiu, pois estava nu. O que é essa nudez? É a mesma nudez de Adão, que havia perdido o que Deus tinha lhe dado. O homem só é alguma coisa porque Deus lhe dá identidade. Nós somos católicos por adesão, por necessidade e por gratidão. Por que somos católicos por adesão? Porque é o Senhor que completa a nossa vida. É Ele que nos dá identidade. O homem não consegue identificar-se com a natureza. Por isso que o homem não fala no livro do Gênesis até Deus criar a mulher. Porque o homem só se identifica com o outro. E Deus é o primeiro outro e os meus irmãos são os segundos outros. Então o Senhor diz, João diz, o Senhor é. Simão ouvindo, Simão Pedro, Simão portanto Pedro, Simão e Pedro. Ouvindo que o Senhor é, a roupa de cima vestiu, pois estava nu. Ele estava sem a identidade e ele se reveste da identidade que o Senhor havia lhe dado, que é a identidade de chefe da sua casa, a mesma que foi dada a José no Egito, não é? De ser o prefeito do palácio. O Senhor então reveste de novo Pedro, vestiu a roupa pois estava nu e no mar lançou-se. É Balem, ou seja, ele se projeta sobre o mar. Os outros discípulos com o barco vieram. Não, pois, longe estavam da terra, mas cerca de 200 côvados, puxando eles a rede dos peixes. Quando, pois, desembarcaram na terra, veem um braseiro colocado e peixe em cima. Aqui nós temos mais uma vez uma refeição de aliança. Diz a eles Jesus: trazei os peixes os quais pegastes agora. Tragam os frutos da evangelização. Subiu, pois, Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Aqui é o número das nações, é o número das comunidades que se converteram, né? O número das igrejas que se converteram. 153 grandes peixes. Tantos sendo, não se rasgou a rede, a unidade da igreja que está aqui. Diz a eles Jesus: vinde, comei. Ninguém mais ousava dos discípulos perguntar a ele: tu quem és? Vinde, comei, tomai, comei. Então é uma missa, uma aliança. Ninguém perguntava porque sabiam que o Senhor é. Vem Jesus, pega o pão e dá a eles. O que é pegar o pão? A doutrina, a sabedoria e a Eucaristia. Pega também o peixe semelhante, mais uma vez um sinal eucarístico. Esta já é
terceira vez manifestado Jesus aos discípulos, tendo ressuscitado dentre os mortos. É o Senhor confirmando mais uma vez a Igreja por meio da Eucaristia e da sua presença. Desta vez, agora, uma manifestação aos pastores da Igreja, que só acertaremos a pesca se formos obedientes ao Senhor e se fizermos uma aliança profunda com Ele. Continuarei essa pregação explicando o porquê dos côvados e o porquê dos 153 peixes na Santa Missa de hoje, que celebro na Igreja da Glória, 18h30. Até lá, se Deus quiser, curta, comente, compartilhe e fale se você conseguiu aprender alguma coisa nova aqui nesse minutinho do Evangelho de hoje. Mais uma vez te recordo que pescador é a terceira profissão que Deus dá ao homem. Além de jardineiro, além de pastor, agora somos pescadores e temos que pescar do lado direito, ou seja, na obediência, no acolhimento à palavra. Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado por esta semana, primeira semana de Páscoa.